Todos, nós vamos dar início à primeira reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Queria saudar aos colegas, companheiros presentes aqui das duas comissões. Comissão de Constituição representada pelo vereador Renato de Moraes, vereador Fabrício Machado e eu como suplente, e a Comissão de Finanças, representado por mim como presidente, vereador Santi, relator, e vereador Tenente Melo, membro da Comissão de Finanças. Suplente, participando da reunião nesse momento. Nós temos apenas um único projeto a ser estudado, no entanto, com 2 pareceres. Eu vou pedir a nossa técnica legislativa, Débora, que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, e assim a gente passa para a votação desse parecer e, na sequência, o parecer do vereador Santi da Comissão de Finanças e também a votação do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.353 de 2018, da legalidade. Resta por atendidos as exigências legais para apreciação, análise e votação do projeto de lei pelo plenário desta Casa, da iniciativa. Atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue todas as regras da Lei Complementar 95, de 1998, da contratação por excepcional interesse público. A Constituição Federal expressamente previu a necessidade de se realizar concurso público para adentrar aos quadros do poder público como servidor. Essa é a redação do artigo 37, inciso 2º da Carta Magna. Dessa forma, formou-se a regra constitucional da obrigação de concurso público para o ingresso no serviço público. No entanto, a própria Constituição opôs 2 ressalvas a esta regra: cargos em comissão e exercício de função temporária de excepcional interesse público. A primeira exceção encontra-se no mesmo dispositivo legal que a regra de obrigação de concurso público, já a segunda extrai-se do inciso 9º do mesmo artigo 37. Nesse sentido, o clássico doutrinador administrativista Eli Lopes Meireles apresentou o conceito dos servidores contratados por tempo determinado. Veja-se, os contratados por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 37, inciso 9 da Carta Magna, bem como ao regime geral da Previdência Social. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. De outro lado, tem esse conceito mais moderno, esposado pelo doutrinador José dos Santos Carvalho Filho. Servidores públicos temporários, os quais, na verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria especial de servidores está contemplada no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que admite a sua contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles considerados como integrantes da categoria geral de servidores públicos. Em ambos os conceitos, é possível extrair a excepcionalidade temporal atribuída a tais servidores, assim como a sua ligação especial à lei que instituirá o seu regime. A própria Constituição, ao prever a contratação temporária de excepcional interesse público, não dispôs de regras ou requisitos, deixando a cabo tais determinações para a lei infraconstitucional. Como observado no inciso 9º do artigo 37 da Constituição, a norma constitucional deixou a regulamentação da matéria a cabo da lei ordinária infraconstitucional. Portanto, não há como realizar a contratação temporária baseada diretamente no dispositivo constitucional. Assim, resta assente que, para a utilização da contratação por tempo determinado, deverá haver promulgação de lei competente. Nesse sentido, houve a edição da Lei Municipal 2.845, normatizando no âmbito do município de Itajubá as hipóteses de contratação por tempo determinado. Referida a Lei Municipal, em seu artigo 2º, ao elencar os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, dispôs em seu inciso 6º.
Considera-se necessidade temporal de excepcional interesse público a implantação e desenvolvimento de programas criados pelos governos federal e estadual. Desta forma, o Programa do Governo Federal de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, no qual o município de Itajubá aderiu e vem recebendo recursos mensais desde julho deste ano, conforme comprova a Portaria Ministerial 2300 de 2018 do Ministério da Saúde, se enquadra como de excepcional interesse público. Portanto, a realização de contratação de pessoal para atender a demanda deste programa pode ocorrer mediante processo seletivo simplificado e efetivado através de contrato temporário. Por fim, o prazo de vigência das contratações previstas no parágrafo 3º do artigo 4º da proposição em análise encontra dentro daquilo previsto na Lei Municipal 2.845 de 2011. Voto do relator. Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário desta edilidade do projeto de lei 4.353 para sua apreciação e votação. Itajubá, 21 de janeiro de 2019. Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Constituição. Obrigado, Débora. Coloque em discussão aos vereadores da Comissão de Constituição. Nada? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores da Comissão de Constituição. Vereador Renato, eu, vereador Molina e vereador Fabrício. Na sequência, que a Débora faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.353. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para fins de operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional por prazo de contratação de 1 ano, podendo ser renovado por igual período e limitado à vigência do programa Equipes de Saúde no Sistema Prisional. Parecer do relator. Das despesas. Por se tratar de criação de novas funções públicas, haverá aumento da despesa com pessoal cujo custeio, segundo a justificativa do alcaide, deixará de correr integralmente pelas contas municipais, uma vez que, conforme a Portaria Ministerial 2300, o município foi finalmente habilitado para o recebimento de incentivo para o custeio da equipe de saúde do sistema prisional em 30 de julho de 2018. Do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, tem-se que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Comparando os dados acostados ao projeto de lei com o anexo 3, Planejamento Orçamentário, PPA, observamos que os orçamentos das ações do PPA deverão ser criteriosamente analisados na época oportuna de sua revisão, tendo em vista que as estimativas de despesas para os anos de 2020 e 2021, com a implantação do programa, se aproximarão do total da classificação, o que certamente prejudicará os valores previstos nos demais elementos da classificação orçamentária. Do artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000, tem-se que considera-se obrigatória, de caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem a despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no parágrafo 1º e artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Tais dados, informações e esclarecimentos encontram-se devidamente acostados ao projeto de lei. Por outro lado, observa-se também que os dados apresentados no projeto de lei também atendem o estabelecido no parágrafo 2º do artigo 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2019. Parágrafo 2º. A criação, ampliação e provimento de cargos deverá ser precedido da demonstração do atendimento aos requisitos da Lei Complementar 101 de 2000 e do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição, bem como guardar compatibilidade com o anexo 1 dessa lei.
Por outro lado, é importante observar que os gestores do programa devem permanecerem atentos aos dizeres do artigo 126 da Portaria Ministerial 2300, do Ministério da Saúde. Artigo 126. Nos casos em que for verificada a não execução integral do objeto originalmente pactuado e a existência de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, distrital e municipais não executados, seja parcial ou totalmente, o ente federativo estará sujeito à devolução dos recursos financeiros transferidos e não executados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, observado o regular processo administrativo. Voto do relator. Diante do exposto e do que cumpre me examinar, não vejo óbices de cunho financeiro e orçamentário, arremesso ao plenário desta Casa Legislativa do projeto de lei para sua apreciação e votação. É o meu parecer, salvo melhor análise. Itajubá, 17 de janeiro de 2019, Antônio Raimundo Sante, relator da Comissão de Finanças. Obrigado, Débora. Parecer ao projeto de lei número 4353 de 2018. Parecer assinado pelo vereador Antônio Raimundo Sante. O projeto dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para fins de operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. Está em discussão. Vou colocar então em votação para os membros da Comissão de Finanças. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes, vereador Molina, vereador Sante e vereador Tenente Melo. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a Deus e a presença de todos aqui. Até mais. Boa tarde.